Aqui o nosso amigo Glauber Braga. Como vai, deputado? Marcos, César, prazer estar falando com vocês, com todo mundo que está aí acompanhando. Obrigado aí pelo convite. Eu estou aqui num corredor porque eu apresentei um requerimento de convocação do Jair Renan nessa CPI de pirâmides financeiras. E os caras resolveram botar os requerimentos em votação agora, por isso que eu tenho que ficar aqui conversando com vocês e, ao mesmo tempo, de olho no que vai ser deliberado por ali. Mas muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, Glauber. Hoje, infelizmente, não podemos falar de coisas mais tranquilas, como restart, amenas, demo, é verdade. Essas coisas amenas todas. Vamos falar do que está acontecendo, a perseguição que tem sido feita pelo juiz Lousada, né? E que até a direita, hoje tem uma fala aqui, que eu vou colocar daqui a pouco, do deputado do PL, se solidarizando ao que está acontecendo, o absurdo que tem acontecido com você, né? Me explica um pouco, para quem não sabe ainda, o que está acontecendo com a sua legislatura agora. Uma retrospectiva rápida. Nova Friburgo, distrito de Lumiar, houve uma atividade de prestação de contas da deputada estadual Marina, do MST. Eu nem estava programado de estar nessa atividade, eu tinha outros compromissos no interior do Rio, na região noroeste. Quando eu recebo as imagens do que tinha acontecido lá, ela foi violentamente atacada, não conseguiu fazer a sua prestação de contas no coreto, como estava programado, teve que sair com proteção, uma articulação de 3 ou 4 figuras já conhecidas, uma delas, inclusive, que está implicada nos atos antidemocráticos, que espalharam fake news pela região, dizendo que o MST iria invadir a casa das pessoas, como se Lumiar tivesse latifúndio para a realização de ocupação. Não tem, é agricultura familiar, é turismo, então, assim, eram fake news absurdas. Bom, imediatamente, não só eu, mas outros mandatos, outras organizações, já tinham mais de 10 mandatos confirmados, movimentos, partidos políticos, resolvemos fazer um ato em solidariedade à deputada estadual Marina, do MST, contra a violência política. Um ato de paz. Um desses agentes que está implicado nos atos antidemocráticos é de uma associação rural e entra com um pedido ao juízo de Nova Friburgo, na vara civil, para que o ato não fosse realizado. Na nossa avaliação, nenhuma chance de prosperar, porque é um direito constitucional você ocupar o espaço da praça pública por uma manifestação pacífica. E, além disso, como uma resposta a uma agressão tão violenta que tinha sofrido a deputada. Qual não foi a nossa surpresa quando o juiz acolheu essa solicitação de não realização do ato, de maneira liminar. Eu peguei aquela decisão e fiz um vídeo na internet dizendo, olha, essa decisão é absurda, mas nós vamos recorrer, vamos apresentar todos os recursos que são cabíveis, vamos manter a nossa organização ativa contra essa decisão absurda. Recorremos, só que o agravo caiu com um desembargador que disse, não, vou prestigiar a decisão de primeira instância e não reformou aquela decisão. E no Supremo Tribunal Federal, a reclamação que nós fizemos caiu com o ministro André Mendonça. Então, nenhuma esperança que ele desse uma decisão favorável a nós. Imediatamente, quando saiu essa decisão do agravo, o coletivo de organização do ato, que são várias organizações, como eu disse, tomou a decisão, pela insegurança jurídica e política que tinha sido criada, de desmarcar, de adiar o ato. Eu imediatamente fiz um vídeo, então, a deputada Marina do MST fez a mesma coisa, dizendo que o ato estava desmarcado. Parte, inclusive, dos militantes acharam que era errado, que era uma decisão injusta, mas a decisão do coletivo foi desmarcar o ato. O juiz Lousada nem quis saber disso, foi e executou a multa de R$1 milhão. Além disso, fez o encaminhamento para a Câmara dos Deputados, solicitou que fosse feito ao Conselho de Ética da Câmara, para que a minha conduta fosse avaliada, pediu a continuidade da investigação para avaliar a realização de campanha eleitoral antecipada, que seria restringida pela legislação eleitoral, assim, um absurdo. E, além disso, ele, então, determina a execução de uma multa de R$1 milhão. No domingo,
O ato não aconteceu, eu fui a Lumiar e dialoguei com as pessoas o motivo de desmobilização do ato. Fui conversando com pessoa por pessoa que lá chegava, olha, o ato não vai acontecer por esse e esse motivo. O oficial de justiça que lá estava designado pelo juiz faz um boletim dizendo o ato não aconteceu, o deputado desmobilizou o ato, as pessoas que estavam lá presentes, ou seja, ele foi correto e demonstrou o que estava escrito ali, escreveu o que era o fato. Ele desconheceu a posição do próprio oficial de justiça designado por ele e, nessa semana, bloqueou as minhas duas contas, a conta pessoal e a conta de ressarcimento, que é das despesas parlamentares. Eu, na minha conta pessoal, da última vez que vi, estava, então, a partir dessa execução da multa feita por ele com um saldo negativo de mais de R$10 mil. E na conta de ressarcimento, estava no cheque especial, na conta de ressarcimento ele zerou a conta e com uma dívida a ser paga até o dia 31 de agosto de R$955 mil. Né? Imediatamente a gente entrou com recurso, mostrando, inclusive, que parte daquelas contas eram de natureza... Uma das contas era de natureza alimentar e a outra de profissional. Ele, então, diminuiu o grau do bloqueio, mantém parte da conta bloqueada, parte não, mas manteve a multa de R$1 milhão, ou seja, ao invés de executar toda ela de uma vez só, ele parcelou a multa de R$1 milhão. Nós estamos recorrendo a um agravo no Tribunal de Justiça. Além disso, vamos representar contra ele no Conselho Nacional de Justiça e vamos apresentar também um embargo de declaração na própria decisão dele. Se alguém me contasse, eu ia dizer assim, mas será que é só isso mesmo? Será que não teve nenhuma outra coisa? Né? Aquela dúvida que a gente fica quando se apresentam casos absurdos. Foi isso. Claro. Foi exatamente o que aconteceu. É um caso típico, né, de abuso do poder político, e, na minha avaliação, como uma perseguição jurídico-política. E nós estamos enfrentando isso, denunciando, vamos fazer uma coletiva agora às 4 horas, mostrando o que está acontecendo e pedindo que essa decisão seja revertida e que esse juiz seja devidamente responsabilizado. E o que, para mim, também tem uma natureza gravíssima é que ele impõe uma multa exatamente pelo direito de recorrer, que é o duplo grau de jurisdição que está na Constituição. Né? Ou seja, como é que você impõe uma multa porque alguém diz que uma decisão é absurda e, por isso, vai recorrer dela? E, além disso, ou seja, ele legitima na sua decisão, tem aspectos absurdos do que ele diz, ele fala, não, ou seja, aquela comunidade ali não gostou da presença da deputada, então isso é uma afronta, então se vocês quiserem fazer, vai fazer na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro. Ele chega a escrever isso na decisão judicial dele. Então, assim, ele legitima o que aconteceu a partir do momento que não dá qualquer importância às agressões sofridas pela parlamentar, que não tem precedente na história do município de algo acontecer daquele jeito. Né? Então, assim, além da responsabilização dele e da reversão desse bloqueio, a gente quer também demonstrar que é papel do judiciário garantir a realização de manifestações e não o contrário disso, ainda mais num caso como esse de violência política evidente contra uma deputada estadual, a deputada Marina do PT, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, prazer falar contigo. Prazer, tem tantas arbitrariedades e tantos níveis de coisas erradas nesse caso que é até difícil de fato acreditar que isso esteja acontecendo. Pelo que eu entendo, o senhor Sérgio assumiu a agressão contra a Marina do PT como uma espécie de procuração em nome de uma determinada municipalidade que diria que aquela municipalidade não quer atos dessa natureza ali e, portanto, vocês estariam errados de exercer qualquer tipo de manifestação e apoio a uma pessoa. Então, ou seja, o senhor é um deputado que tem um mandato, que foi eleito pelo povo e está sendo cerceado de uma maneira violenta com esse tipo de abordagem de lawfare. Agora, tem uma questão que eu achei mais grave ainda, que eu gostaria que o senhor comentasse, que é a nota da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro, a AMAERJ,
prestando solidariedade ao senhor Sérgio Roberto Emílio Lousada. Ou seja, isso indica que a medida não vem só desse magistrado, que existe todo um entendimento nesse âmbito que dá suporte para esse tipo de arbitrariedade. Isso é muito sério, né, Glauber? Tá sem som, Glauber. Me ouvem agora? Agora sim, querido. Agora sim. Então, assim, evidentemente é gravíssimo, mas ainda procuro acreditar, quando vi a nota que ela é assinada por uma única pessoa, que ela foi assinada sem ter um respaldo mais amplo de uma consulta que fosse feita ao conjunto dos desembargadores e juízes do Rio de Janeiro. Como a gente tem recurso pendente ainda sobre o caso, ou seja, a gente se coloca e se tensiona a acreditar. Tensiono, então, a acreditar que, ainda que fosse a representação de uma associação, que há um desconhecimento completo daquilo que é o caso e que eles vão rever essa posição, porque o que aconteceu é gravíssimo e imagino que eles não queiram dividir a responsabilidade sobre o que aconteceu. Uma pergunta que muita gente nos comentários falando sobre essa perseguição do juiz Sérgio Lousada, se não teria a ver com Arthur Lira também, né? Uma tentativa ali de cassação sua um ano passado, a gente conversou sobre isso aqui numa das lives dos Galãs Feios. Como é que você vê o papel do Lira em tudo isso que está acontecendo? Né? E agora a gente falou do Conselho de Ética também, que colocou você, colocou a Sâmia, né, ali para serem investigados, para entrar uma representação contra, né, principalmente vindo do PL, do Eduardo Bolsonaro, que é uma brincadeira, né, que falaram aqui, é contra a honra. Primeiro que você precisa ter honra para ser atacada a sua honra, coisa que o Eduardo não tem. Né? Mas como é que você vê aí o papel do Lira em tudo isso que está acontecendo com você agora, Cláudio? Os antecessores do Lira não tiveram a quantidade de poder que ele tem. Poder muito concentrado, né? Que passa por orçamento secreto, mas passa também pela articulação que ele fez com o mercado, principalmente com o mercado financeiro. As pautas que ele conseguiu aprovar de interesse do mercado, os antecessores dele não conseguiram. Então, ele fez, para começar, uma blindagem de fora para dentro. Depois, orçamento secreto, atendendo a sua base, e agora passou a atender interesses setoriais, né, de bancadas reacionárias para fortalecer esse mesmo projeto. Então, assim, evidentemente, ele tem o controle sobre o conjunto de comissões e de conselhos da casa. Nós vamos enfrentar. Agora, do Conselho de Ética, na minha avaliação, o que eles estão tentando fazer é equilibrar um jogo com uma falsa simetria. Como tinha muita pressão popular para que aqueles deputados envolvidos em atos golpistas fossem para o Conselho de Ética, eles falaram o seguinte, bota aí o Glauber e a Sâmia também, porque dá uma equilibrada nesse jogo com relação àqueles que foram colocados no Conselho no dia de hoje. Só nos cabe agora fazer o enfrentamento e demonstrar o tamanho da arbitrariedade que essa turma tenta impor por aqui. Se você me perguntar, Marco, assim, mas está tranquilo, o processo tem cabimento? Não tem cabimento nenhum, zero cabimento. Mas como essas decisões aqui são políticas e eles têm um enorme poder no controle das comissões da casa, evidentemente vale toda a nossa atenção. Eu vou ter que me despedir de vocês agora, porque bateu às 4h, e vai começar ali a coletiva de imprensa. Só a última coisa, Glauber, como é que a gente pode te ajudar, cara, nessa situação agora? Tem alguma maneira? Eu acho que nesse momento é denunciando o que está acontecendo. Quanto mais gente souber o que está rolando, maior a dificuldade deles tocarem uma iniciativa que seja retaliatória contra o nosso mandato, porque, evidentemente, você tem aí uma opinião pública, um conjunto de pessoas que se insurgem contra esse tipo de posição arbitrária, contra o lawfare, que é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Então, como vocês podem ajudar, já estão ajudando, né? Com o papo que a gente está tendo aqui e denunciando o que está acontecendo. Eu agradeço muito a vocês.
Conte sempre com a gente, Glauber. Tamo junto aí, irmão. Obrigado. Um abração Um abraço, grande. deputado. Obrigado. Bom trabalho. Até